A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós, meus queridos e amados irmãos, seu irmão em Cristo, Fernando Aquino aqui, para mais um vídeo, mais uma lição, né? Hoje vamos estar trabalhando aí, a princípio, com mais uma lição da EBD, mais um subsídio, mais uma espécie de comentário aí para auxiliar os nossos queridos e nossos amados irmãos que conosco estão aqui estudando aí a Palavra de Deus. É um privilégio estar aqui com vocês, é uma honra muito grande poder, de certa forma, ou de alguma forma, contribuir com o Evangelho, contribuir com o Reino, contribuir com o crescimento e edificação espiritual de pessoas por intermédio desse trabalho aqui, tá? Sinta-se você que conosco está à vontade para comentar, para compartilhar, para interagir aqui conosco. A sua presença aqui é sempre muito bem-vinda, a presença aqui nos auxilia por demais, tá? É uma honra estar com vocês aqui. E aí, já na tela, deixando o nosso contato, para que, de repente, você desejar ter a nossa presença na sua igreja, será um prazer, uma honra muito grande estar aí com vocês, né? Tenho dito em vídeos anteriores que a gente tem, graças a Deus, e a Deus ter levantado aqui esse trabalho, ter nos dado essa orientação para fazê-lo, a gente tem tido o privilégio de ir a alguns lugares, né? Algumas igrejas, e conhecer com isso alguns de nossos amados irmãos em Cristo, tá? Então é uma honra, caso você deseje fazê-lo, tá aí nosso contato, como sempre deixo aqui, né? WhatsApp, caso você também tenha dúvidas e queira tirá-las aqui, sinta-se à vontade para fazê-lo também, que será uma honra poder te ajudar em nome de Jesus. Dito pois isso, vamos para o nosso vídeo aí, né? Começando aqui, como eu já disse, mais uma lição. Dessa feita aí a lição vai ser a lição de número 5, a grande tribulação. Lembrando que essa lição é mais um comentário da revista Estudo Bíblico, revista essa que agora está sendo utilizada pela editora, Central Gospel, né? Um lançamento da Central Gospel, que a princípio trabalhava, e você que me acompanha sabe que a gente trabalhava aqui junto com a editora Central Gospel, com a revista LPD, Lições da Palavra de Deus, que agora mudou, migrou e tem esse novo nome. E a gente também está aí, na medida do possível, comentando. Então está aí, lição 5, a grande tribulação. Essa lição tem seu texto bíblico básico lá no livro do profeta Daniel, capítulo 12, verso 1. Também está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 13, versos 19 e 20. E, por fim, aí, Apocalipse, livro da revelação de Jesus Cristo, capítulo 16, versos 1 ao 4. Temos aí também o nosso texto áureo, que está em Mateus 24, 21, que diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Palavras de Jesus. A palavra introdutória vai dizer-nos aí: nessa lição estudaremos um período ímpar da história. De acordo com as profecias bíblicas, este será o maior, o mais angustiante e doloroso tempo da humanidade. Então, continuando aqui, o assunto deste vídeo será a grande tribulação. Aqui uma lição, lembrando que essa revista ela está trabalhando ao longo desse trimestre inteiro com o tema escatológico, né? São estudos ligados ao fim, ou seja, a escatologia, escatos, né? A palavra fim aí, logia, tudo do fim. Então o que a gente está fazendo aqui é essa análise. E é claro que, dizendo pois o que eu vou falar aqui agora, repetirei também em outros vídeos, a gente está trabalhando com um dos temas mais complexos da Bíblia, um dos mais estudados, né, mais ansiado aí pelas pessoas, mais desejado e procurado pelas pessoas, que é a escatologia, porém também um dos temas mais complexos, se não o mais complexo da Escritura Sagrada. E a gente sabe que quando o assunto é escatologia, existem muitas linhas, muitas visões, muitas vertentes. Essas linhas, visões e vertentes têm cada um ao seu ponto de vista relacionado a esse tema, esse assunto, e a gente precisa, de certa forma, entender esse tema. Então o que eu vou fazer aqui com vocês é o que eu já tenho feito, porém com uma análise um pouco, acho que mais ampla, falar aí com vocês a respeito desse tema, que é a grande tribulação. Lembrando, gente, que a gente está numa EBD, e parte desse conteúdo, parte desse EBD que está atrelado a esse assunto, ela já tem, a princípio, ela já tem em suma seu conteúdo pronto, e o que eu vou estar fazendo aqui é não somente comentar o conteúdo que a princípio já vem pronto. Então, não é que eu darei um estudo sobre a grande tribulação, não será isso, mas o que eu farei realmente será um comentário, ok, com partes aí de subsídio para te auxiliar na EBD. Vamos conosco então para entendermos. Então a gente já começa aí o primeiro tópico falando aí sobre o período tribulacional, Apocalipse 7, verso 14. Então fica claro para nós o fato de que a gente vai começar esse tópico, que é o primeiro, falando um pouquinho mais sobre esse período, tentar entender esse período e fazer aí, junto a isso, algumas aplicações concernentes e ligadas a este período
tão importante que é o período tribulacional. Dito pois isso, vamos para lá então. O primeiro subtópico diz: tribulação e grande tribulação. Leamos. O período tribulacional durará 7 anos literais, divididos em 2 ciclos distintos, de 3 anos e meio cada um. Então aqui você já percebe que o primeiro subtópico, né, o primeiro tópico em si, ele trabalha esse período, mas o primeiro subtópico, de maneira específica, ele vem meio, eu diria, para nos fazer entender o que vem a ser esse período da grande tribulação, né, já que a gente está trabalhando com esse tema, e é bom que a gente faça logo de início o que a gente chamaria de definição. Então a gente vai começar definindo o que vem a ser a grande tribulação, e aí procurar entender que existe uma distinção entre o termo tribulação e o termo, ou a expressão também, grande tribulação. Então, entre tribulação só e grande tribulação, há uma diferença simples, básica, a gente vai estar aqui olhando e tentando entender aí juntos essa diferença. Para começar, gente, eu acho que antes mesmo de eu definir a questão da terminologia grande e tribulação, é bom entendermos basicamente como se dá esse processo, esse período. Nós estamos trabalhando, a princípio, com uma revista, e eu já disse isso em vídeos anteriores, que tem uma visão que nós chamamos de pré-tribulacionismo dispensacionalista, logo, pré no sentido de antes, tribulacionismo, da ideia de tribulação, então é algo que vai ocorrer antes da tribulação, então há algo nessa visão que ocorrerá antes da tribulação. Que algo seria esse? Logo, a vinda de Cristo. Então, um pré-tribulacionista entende que a vinda de Cristo ocorrerá antes do período da tribulação, logo da grande tribulação. E aí vai depender de como a gente nomeia, tá? Como a gente entende o que vem a ser tribulação e grande tribulação. Junto a isso, é bom entendermos também o fato de que o pré-tribulacionismo, ele tem também uma linha que nós chamamos de dispensacionalista, ou seja, é aquela linha onde passamos a entender que Deus dividiu as eras em estações, tá? Em tempos específicos, ok? Em dispensações, melhor dizendo, específicas aí, tempos, tá? Então a gente tem dispensação, a princípio, dispensação da inocência, dispensação que a gente chama de patriarcal, lei, ou seja, Deus dividiu o tempo em dispensações, embora a gente não tenha tempo específico de explicar aqui, mas lembrando que eu tenho um curso voltado a essa área de escatologia bíblica. Se você sentir aí de fazer tal curso, a gente deixa o nosso contato aí e vai estar, de certa forma, ajudando vocês com isso. Voltando aqui para o nosso raciocínio, para que não percamos, o fato é entender o seguinte. Então nós temos, a princípio, uma linha que defende que antes da grande tribulação ou tribulação, antes desse período, que a gente vai ver agora que período são, e já está dizendo aqui na revista, 7 anos, ocorrerá a vinda de Cristo. Mas a questão é, e ainda que a gente fale da vinda de Cristo, mas o ponto para essa lição, meu professor, que vai estar mencionando, você, professor, professora, quem vai estar ali lecionando, é o fato de que para o aluno, geralmente deve começar, eu acredito que nessa lição, no início dela, essa dúvida de por que esses 7 anos, o que seriam esses 7 anos. A gente já tem um nome para ele, tribulação. A gente sabe que vai ser dividido em 2 partes, que já falarei quais são as partes, mas eu acredito que a dificuldade de alguns alunos está ligada ao fato de não entender a origem disso, de onde é que vem isso, por que 7 anos. Então o ponto claro é, eu acredito que, embora eu não tenha tempo hábil de fazê-lo aqui, mas estaria lhe orientando a fazer, professor, é que você no início dessa aula tome esse primeiro tópico e leve seus alunos a Daniel 9. Conduza seus alunos ao capítulo 9 de Daniel e faça-os entender que ali, quando Daniel, clamando por sua nação, lendo o livro de Jeremias, tentando entender a questão relacionada ao cativeiro, que 70 anos duraria a tal cativeiro, e se findando ou se aproximando do fim de tal cativeiro, parece-nos que Daniel está tentando entender. E aí ele se põe diante de Deus, ele clama, ele busca, e aí 21 dias se passam e Daniel obtém a resposta por intermédio de um anjo que nós sabemos que é Gabriel, ok? O Gabriel, né? Gavariel, do hebraico, Gabriel é o nome desse anjo, que vem então trazer essa resposta, diríamos assim, para Daniel. A partir daí, o Daniel passa a saber, e aí, professor, fale disso, cite isso, talvez da melhor maneira possível você possa estar resumindo e reduzindo o conteúdo, mas sem deixar de focar na parte importante. Diga a seus alunos que foi dito a Daniel que havia um tempo em que Deus havia escolhido para tratar com Israel, logo com o povo de Daniel, com a santa cidade, a saber, Jerusalém. Então, tudo que diz respeito a Jerusalém e Israel, Deus havia
preparado um tempo para fazer, para tratar de certa forma com Israel. E esse tempo, a Bíblia chama, ainda em Daniel 9, de o que chamamos de 70 semanas. Ok? Então Deus levaria aí, ou segundo a sua presciência, Deus determinou, né, o anjo disse, estão determinados, né, a palavra determinado está lá, Gabriel usou. Então Deus determinou o que nós chamamos aí de 70 semanas para tratar com Israel, com Jerusalém, logo com a nação de Israel. E é interessante que Daniel nos faz entender que essas 70 semanas são 70 semanas de anos. E aí, de uma forma bem resumida, tá? Grosso modo aqui, como eu já falei, é muito complexo a gente poder trazer todo esse entendimento aqui em vídeos como esse, mas vamos tentar trabalhar de uma forma mais simples. Então você diga aos seus alunos que são 70 semanas e que essas tais 70 semanas são o que nós chamamos de 70 ou de semanas de anos, melhor dizendo, semanas de anos. Logo, teríamos então 70 semanas de anos. E a pergunta agora é, o que vem a ser uma semana de anos? Para que a matemática flua bem aí na sua aula, para que você consiga entender melhor e explicar ainda melhor aos seus alunos, diga aos seus alunos e faça um exemplo no qual o dia tendo, ou melhor dizendo, a semana tendo 7 dias, e aí simbolizaria que cada dia dessa semana representaria um ano. Ao invés de representar dia, como nós costumamos entender, passaria a representar um ano. Logo, a segunda-feira seria um ano, a terça-feira seria outro ano, quarta-feira outro ano, e assim sucessivamente, até o sábado, na visão lá judaica. Então, 7 dias, porém, cada dia dessa semana era como se fosse um ano. Então, uma semana de anos são 7 dias, nos quais cada dia da semana representa um ano. E até aí, ok. Acredito que ficou mais fácil. A partir daí, então, é só multiplicar por 70. 70 semanas de anos. 70 vezes uma semana, na qual, nessa semana, cada dia representa um ano. E aí, totalizando, né, esse tempo que se deu, Deus, então, passou a computar a partir daí e a trabalhar com Israel. O próprio anjo de Daniel, quando vai ser o início, dada lá a ordem para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Então, o ponto é entender o seguinte, porque a aula não é de 70 semanas de Daniel, eu estou só resumindo aqui. O ponto é que você faça com que seus alunos entendam que nós geralmente compreendemos o fato de que 69 semanas dessas 70 já se passaram, ok? Desde a ordem para reconstruir a cidade até o que nós diríamos aí, a morte e por conseguinte a ressurreição de Cristo, ok? Após a morte e a ressurreição de Cristo, findou-se então as 69 semanas, né? Ok? E aí ficou faltando uma semana, já que uma semana são 7 anos, 7 anos após a morte de Cristo não aconteceu ainda. Por quê? A explicação que nós, via de regra, damos é que, por ser um tempo em que Deus estaria tratando com Israel, logo com o nascedor, o surgimento, a chegada da igreja, né, no dia de Pentecostes, logo Deus passa a lidar com a igreja. Não que Deus não esteja lidando, tratando de Israel, mas esse tratamento específico relacionado às 70 semanas, houve uma pausa. Então nós entendemos que ali, após as 69 semanas, ok, a morte e a ressurreição de Cristo, iniciando lá com a ordem da reconstrução da cidade de Jerusalém e findando, por assim dizer, ou pausando, nem vou dizer findando, pausando, então Deus teria apertado, é como se Deus apertasse um pause, e esse pause foi dado, essa pausa, né, onde Deus apertou ali, seria dado então naquele momento em que, após a morte de Cristo, fecharia as 69 semanas, restando uma. Então, se são 70 semanas, parece que ficou uma semana para trás, essa semana não aconteceu. Então, faltam 7 anos, ou seja, uma semana aí no calendário para cumprir as 70 semanas de Daniel. Lembrando que todas as 70 semanas estão ligadas a Israel. Uma vez que a igreja nasce, há uma pausa, e aí agora é o tempo da igreja, nós diríamos assim, ok? Essa dispensação é relacionada à igreja. Mas quando a igreja é arrebatada, ou seja, assim que a igreja para os céus, assunta, levada, arrebatada aos céus, o que vai acontecer? A igreja não estará aqui, logo Israel é quem aqui estará, os judeus aqui estarão. Então é como se Deus apertasse novamente o pause, agora dando continuidade. Então passam-se mais 7 anos para cumprir as 70 semanas lá de Daniel. Logo, explica seus alunos com tudo que eu falei aqui, tá? Talvez você não precise gastar todo esse tempo que eu gastei, às vezes é até complexo, eu estou buscando palavras para falar aqui, já visto o fato de que você sabe que eu não anoto, né, não tenho um esboço aqui anotado, eu acho que até às vezes deveria ter, mas vamos lá.
O ponto é entendermos o seguinte: então, esses 7 anos que restam são, na verdade, a última semana de anos lá, das 70 semanas de Daniel. E 7 anos, olha aqui, é coincidência? Não. Entendemos, então, que esses 7 anos que restam, logo, para tratar de vez com Israel, é o que nós chamamos de tribulação, logo a grande tribulação. Então é um período na qual Deus vai tratar com Israel. Então, explicado depois disso, a gente passa a ter algumas noções voltadas e relacionadas aqui ao nosso conteúdo. E deixe-me fazer um adendo aqui, gente. Vocês perceberam já, não gastarei muito com isso, prometo não me delongar, mas vocês perceberam que eu estou tendo algumas dificuldades para gravar vídeos, né? Quem me acompanha sabe, eu andei um tempo parado aí. Na verdade, gente, o meu problema está relacionado, a princípio, fora algumas questões que eu já falei aqui, ao meu computador também. Meu computador, a princípio, eu tenho um notebook, eu não tenho um desktop, eu tenho um notebook, e que é um notebook antigo, e eu diria muito antigo, e eu estou tendo problemas porque ele já não aguenta mais a câmera, ele não grava mais direito. Eu nem deveria estar falando isso aqui, mas eu preciso explicar. Para quem é inscrito, eu devo satisfação, é claro, aos inscritos do canal. Mas então eu estou tendo essa dificuldade. E aí eu passei praticamente uma semana buscando programas para gravar com PC fraco, PC leve, e nada, e marca d'água, e tem que pagar, e não sei o que. Eu estou sem condições para isso, e ainda assim eu testo e trava. Então eu estou na correria danada. Hoje, agora pela manhã, eu consegui esse programa que eu estou gravando, já estou percebendo falhas nesse programa, dificuldades. Então eu estou tendo realmente uma grande dificuldade. Me informaram que eu deveria tentar conseguir como é que eu diria, gente, um PC gamer. Eu acho que é o nome que se fala, e eu confesso para você, eu sou leigo demais. É um PC gamer, um computador na qual ele é tão bom, placa de vídeo, todas essas coisas, que dá até para jogar. Então eu vou orar a Deus a princípio, porque no momento condições financeiras para tal eu não tenho, ok? E ainda que eu acredito que estarei orando a Deus, e no momento certo Deus vai me ajudar com isso. Deus vai me dar condições para eu adquirir um computador melhor. O que eu queria mesmo era um desktop, não quero mais trabalhar com notebook, eu queria um desktop para poder gravar, coisa essa que eu ainda não tenho. Então peço que você me ajude aí em oração, ok? E Deus ele vai no momento certo. Por isso é que você talvez encontre dificuldades, pode ser que o vídeo trave, pode ser que delegue, pode ser que a minha voz fique ruim, muitas coisas ruins, mas eu prefiro gravar com toda essa dificuldade, com essas falhas, mas que o conteúdo flua e que almas sejam alcançadas por esse trabalho, do que ficar olhando para cima e esperar as coisas caírem do céu. Não é assim que Deus quer que a gente corra atrás. Então, se você puder me ajudar, de repente você é um empresário, alguém que mexe com computação, computador, ou você de repente é alguém que o que você puder fazer para me ajudar vai ser muito bom, até me orientar, de repente um programa, alguma coisa que eu possa fazer para melhorar os vídeos aqui. Dito pois isso, perdão por tomar esse tempo, é porque eu não edito meus vídeos, eu poderia ter feito isso em um vídeo curto, né? Por que eu não gravei um vídeo curto e fiz isso? É que não sei nem se eu vou conseguir chegar ao final desse vídeo, que eu já estou vendo que está travando minha câmera ali. Mas vamos lá então. Dito pois isso, gente, voltando aqui. O período tribulacional durará 7 anos literais, divididos em 2 ciclos distintos, de 3 anos e meio cada um. Então, uma vez que você já tem aquele pano de fundo, que já foi a princípio anteriormente dado aqui, nós passamos a analisar o que a revista disse. E a revista trabalha o seguinte, que é um período chamado tribulacional, que é um período de tribulação, e esse período a princípio vai durar 7 anos literais. Então, embora a gente já tenha dito aí que esses 7 anos fazem parte das 70 semanas de Daniel, são a última semana das 70, mas há quem acredite que não é literal. Mas aí eu quero ficar só com o pré-tribulacionismo para essa aula. E aí nós entendemos que há uma divisão. E o livro de Daniel nos faz entender essa divisão, né? Daniel 9 vai te dar toda a resposta que você precisa lá. E aí nós temos 3 anos e meio iniciais e 3 anos e meio finais, dos 7 anos total. Como é que se divide isso? Vamos lá. Pautado aqui na revista, a gente passa a ter uma visão mais clara. Os primeiros 3 anos e meio, Apocalipse 6 aí ao 9, né, são denominados tribulação. Ok? E o segundo ciclo, também chamado, também de 3 anos e meio, é conhecido como grande tribulação. Aqui você tem, professor, 2 opções. Uma delas é seguir cabalmente a revista e chamar os primeiros 3 anos e meio, num período de 7 no total, de tribulação, como está aqui, e o final de grande tribulação ou a grande tribulação. E qual é a base para isso? Nós temos a palavra grega tlipsis, tá? Tlipsis é a palavra grega para tribulação, 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 assolação, tribulação, tlipsis. E aí, quando Jesus cita lá, que é nosso texto áureo, Mateus 24 ali, a gente falando, verso 21, Jesus falou que haveria um tempo de
grande aflição. Então a palavra aflição e tribulação é a mesma palavra no grego, thlipsis. E aí Jesus disse que haveria uma grande, ele acrescentou ali o grande. E é isso que nos faz diferenciar entre tribulação e grande tribulação. O fato de que, ao Jesus ter usado o termo grande, que é a palavra grega megales, tá? Que pronuncia megales, fica à vontade, megales ou megales, tá? Há um foco maior ali no alfa. Então, juntando seria tribulação, só, tribulação, thlipsis. Grande tribulação, thlipsis, megales. O megales vem do mega, megales. Então, grande tribulação. E com isso, passando a entender alguns que há sim uma diferença entre tribulação e grande tribulação. O ponto é aqui, que eu disse que são duas vertentes que você pode trabalhar, é como chamar e como dividir, como dar essa divisão, melhor dizendo. Ou seja, então existe, e a revista faz isso, você vai ver que eu estou usando a revista aqui, essa parte, a revista chama a primeira parte de 3 anos e meio de tribulação. A segunda parte de 3 anos e meio, final, de a grande tribulação, ok. Mas há quem chame os 7 anos inteiros de tribulação e que divida o seguinte, 7 anos inteiros, tribulação, thlipsis. Porém, só os 3 anos e meio finais, grande tribulação, ok. E há também quem chame tudo, os 7 anos inteiros de grande tribulação. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, na hora da gente pronunciar, às vezes dá uma coisa na mente, buga a nossa mente na hora de pronunciar. Por quê? Porque vamos pegar a vinda de Cristo e associar a esse período. Então, eu vou fazer aqui uns exemplos na qual eu estaria associando a vinda de Cristo a esse período. Então, alguns dirão que Cristo virá antes da grande tribulação. Opa! O fato de dizer que Cristo vem antes da grande tribulação significa que ele vem antes dos 7 anos inteiros ou que ele vem no meio dos 7 anos? Porque uma vez que só chamamos de a grande tribulação, o final, a parte final, então como é que ele vem antes? Se eu disser que ele vem antes da grande tribulação, talvez eu estaria dizendo que ele vem no meio da tribulação, no meio de 7 anos. Gente, é claro que isso aqui que eu estou fazendo, essa pequena confusão proposital que eu estou fazendo, é para te fazer entender que às vezes essa terminologia não muda tanto. Tribulação, grande tribulação, é mais uma questão técnica. Às vezes nós chamamos os 7 anos inteiros de grande tribulação, ou às vezes chamamos os 7 anos inteiros de tribulação, ou às vezes chamamos a primeira metade de tribulação, a segunda de grande tribulação. O ponto é entendermos que quando a gente está falando, não dá para ser tão técnico assim. Seja técnico, professor, porque você está dando aula, lecionando, e aí você vai precisar, tá? Mas fica tranquilo. O que importa é que ele vem antes, ok? Na visão pré-tribulacionista, o que importa é que Cristo, a vinda de Cristo, se dará, a princípio, antes desse período tribulacional aí, ok? Esse é o ponto mais importante que eu diria, tá? E eis aí a divisão, eis aí a classificação. Quando começará a grande tribulação? Uma vez entendendo o início dela, entendendo o porquê dela, fazendo algumas aplicações práticas, partindo das 70 semanas de Daniel, a gente para aqui agora para tentar entender o seguinte. Quando vai começar? Vamos ver. A tribulação começará imediatamente após o arrebatamento da igreja, constituída dos salvos e surretos que morreram em Cristo e dos cristãos fiéis que estiverem vivos na ocasião do seu retorno. Vamos lá. Outro ponto, gente. Quando é que essa tribulação vai começar? A dificuldade que nós teríamos é o seguinte, de maneira genérica. Quando vai começar? Está claro. A igreja foi arrebatada imediatamente, logo após o arrebatamento da igreja, dá-se início à chamada grande tribulação. Esse é o ponto. Esquecendo aquela terminologia técnica, porque daqui, se eu tentar usar essa terminologia de grande tribulação, grande tribulação, tribulação, grande tribulação, embola até a mente. Aí nós daqui a pouco vamos voltar lá para a história do pré, meso e pós. E a minha visão aqui não é essa. O ponto que muitas vezes a gente precisa entender é como achar essas coisas na Bíblia. Como entender isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui, caso você queira conhecer mais, entre em contato conosco que a gente vai ter mais o que falar a esse respeito. Mas é muito comum, dentro da visão pré-tribulacionista, olhar para Apocalipse, o livro do Apocalipse, entender o seguinte. Capítulo 1, João está na ilha de Patmos, eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição, reino e paciência de Jesus Cristo, eu estava na ilha chamada Patmos e era o dia do Senhor, eu vi de minha voz como trombeta que dizia, eu sou o Alfa e o princípio e o fim, que vê João, escreve um livro, via 7 igrejas na Ásia, Éfeso, Mira, Pérgamo, Tiatira, Saudicea, escreve Éfeso,
Ou seja, você entendeu. A igreja, estou tentando decorar aqui, mas é muita coisa para lembrar. Mas o ponto é o seguinte, que João está lá, e aí Cristo se revela a ele, capítulo 1. Então, capítulo 1, gente, é a revelação de Cristo. E Cristo se revela e João escreve o que ele estava vendo em um livro que envia 7 igrejas. Né? A Éfeso, agora eu vou falar mais devagar, para não embolar, eu embolei. A Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Está vendo a diferença? Falei correndo e embolei. Mas o ponto é entender o seguinte aqui, que eu não estou com a Bíblia aqui, então não estou lendo nada, estou olhando para vocês aqui. O ponto é entender que, capítulo 1, revelação, tá? Ali a revelação de Jesus a João. Capítulo 2, João começa a falar, ou de certa forma escrever, e relatar-nos o que Cristo lhe havia mandado entregar às igrejas, né? O anjo da igreja, inclusive dá o que falar, né? A palavra angelos, tanto serve para anjo quanto para homens, e um estudo tenho também sobre isso. Mas o ponto é entender aqui, que é claro, anjo da igreja, homens ali, acho que caso haja dúvida da sua parte, pastores, líderes da igreja, pessoas que estavam de frente da igreja. Mas o ponto é entender o seguinte, gente, que, falando sobre isso, nós temos o capítulo 2 com a mensagem às 7 igrejas. Há quem entenda que, findando o capítulo 3 e partindo para o capítulo 4, ali é a preparação. Por quê? Porque alguns entendem que o capítulo 3 finda com a última igreja, Laodiceia, e quando inicia o capítulo 4, a igreja é arrebatada ali. O 4 estaria, a princípio, narrando um período na qual a igreja está sendo levada, conduzida aos céus. E aí quando João ouve o capítulo 4, né, sobe aqui João, mostrar-te as coisas que breve hão de acontecer, e João sobe, vê trono, vê mar de vidro, o cristal, o arco celeste, tronos, seres viventes, como nós dizemos, né, 24 anciãos, ele vê um livro, aí já partindo do capítulo 5, um livro atado, fechado, ninguém era digno de abrir o livro, ele chorava muito por isso, aí Cristo vem, abre o livro, desata os selos, e aí nós temos o capítulo 6. Então, subentende-se ali na visão pré-tribulacionista que o que acontece, que a igreja é levada no capítulo 4, e que a partir do capítulo 6, com a abertura dos selos, dá-se início à chamada tribulação, e é claro, junto a ela, a grande tribulação. Entendendo nós que a tribulação é o período de 7 anos, e dividindo grande tribulação, nós entendemos que é a parte final, e aí você fique à vontade para chamar os 7 anos de grande tribulação, ou chamar os 7 anos de tribulação, porque só dá confusão na mente, tentar trabalhar termos. O ponto é entender isso, ok? Que há uma distinção entre a primeira fase e logo a última fase. Os primeiros 3 anos e meio, logo os últimos 3 anos e meio. Existe uma distinção clara. Então, a resposta está aí. Tem seu início logo após o arrebatamento. A seja arrebatada tem-se início o que nós conhecemos como a grande tribulação, ou aí a tribulação. Tá? A resposta já dada. E aí na Bíblia, tente trabalhar como eu trabalhei. Agora, sem entrar em detalhes como eu entrei, só vou resumir o que eu já falei. Apocalipse, capítulo 1, revelação de Cristo a João. Capítulo 2, 3, a mensagem entregue às 7 igrejas. Capítulo 4, João é chamado a ver coisas que vão acontecer depois de que, há que se entenda que depois, então, desse período em que a igreja é levada, ou seja, a igreja é levada no capítulo 4 de Apocalipse, e no 6 começa, então, o derramar, o início, após a abertura dos selos, começa, então, a tribulação, ou grande tribulação. Amém? Vamos lá. Continuando, nós temos aqui, purificação dos judeus, o povo de Israel. Vamos nessa. Diversas profecias bíblicas confirmam o plano do Senhor de purificação dos judeus na grande tribulação. Aqui você vai perceber que a revista praticamente tratou esse assunto em 2 pontos. E aí, professor, você tem 2 opções. Uma delas é tratar aqui, né? E no outro subtópico, lá na frente, também vai tratar isso aí. Ok? Lá no subtópico 3. Ou no tópico 3, melhor dizendo. O terceiro tópico dessa lição fala de novo, faz uma ligação entre Israel e a tribulação. E aí são as opções, tratar isso aqui ou tratar lá. Eu aconselho a você fazer o seguinte, resuma isso aqui, cite esse fato e diga, veremos com mais detalhes lá no terceiro tópico. Faça isso, só a princípio introduza aos seus alunos a visão e a ideia, faça com que eles entendam que, por ser um tempo onde está relacionado, né, já fizemos a relação no início, com as 70 semanas, então, sim, é um tempo de Deus para tratar, de certa forma, com Israel, ok? E esse tratamento, né, está incluso aí a purificação. Deus vai purificar, logo, colocar Israel na medida correta, na medida que deve estar.
Dentre isso, nós temos o fato de que fora Israel quem negar a Cristo Jesus quando estiver aqui, negar ao Messias. Inclusive João 1, a gente tem lá o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 1, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Gente, talvez eu grave um vídeo sobre isso, mas eu vou deixar a dica aqui. O texto diz, veio para o que era seu, singular, mas os seus, plural, não receberam. E aí você passa a entender que tem um mistério, como diz o outro, tem algo nesse texto aí. Mas o ponto é que Deus usará esse tempo da tribulação para purificar, trazer Israel ao prumo, ao eixo, ao rumo, ao caminho correto. Tá? E aí você tem a opção. Tratar isso aqui, professor, caso você queira fazê-lo, acrescentar alguma coisa, fazer algum adendo aqui, ou partir lá para o terceiro tópico e explicar de forma melhor. Tá? Fica aí a dica. Seguindo, então, nós temos o segundo tópico que diz selos, trombetas, taças, né? 7 cada uma delas, é o ponto. Então, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Então, nós vamos ver aqui. Aqui, o que eu diria é o seguinte. Você aí, de posse da sua lição, professor, percebe que esses 3 subtópicos trazem um conteúdo na qual dá-se início o juízo de Deus. Sendo, pois, a tribulação, ou grande tribulação, sendo esse período de 7 anos um tempo em que Deus trará juízo, esse juízo será uma forma de corrigir, restaurar Israel e punir as nações ímpias que se voltaram contra Deus. Então haverá uma punição clara, a igreja não estará aqui, logo passará por ela. É um tempo que chamamos de ira de Deus. Então nós entendemos o seguinte, que esse segundo tópico ele trata em 3 subtópicos desse ponto, esse momento. De posse da revista você já percebeu que o conteúdo é muito extenso. E talvez a pergunta que faríamos é como explicar esses 3 subtópicos, um conteúdo muito grande. Então, eu vou fazer, e lhe darei um exemplo aqui prático, a partir do primeiro subtópico, que acredito que você deva aplicar aos outros 2 subtópicos para te ajudar aí, professor, com essa lição. E você, aluno, também vai conseguir pegar uma sequência e entender onde eu quero chegar. Vamos começar aqui, vamos lá então. O que nós temos aqui? A princípio, ou inicialmente, nós temos aqui, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças do Apocalipse. Primeiro, 7 selos. O que eu estou fazendo aqui? Os 7 selos de Apocalipse representam uma sequência de juízos divinos que ocorrem durante a grande tribulação. Então, ocorrerão aí muitos juízos da parte de Deus, e esse juízo é sequencial, ou seja, ele tem seu início após os selos desatados do livro, das mãos do Cordeiro, na mão de Cristo, o que desata então ali os selos, ok? Ali é bom que você entenda a diferença, cordeiro, leão, João ouve uma coisa e quando vira vê outra. Pena que eu não tenho tempo de explicar isso aqui, mas o ponto é que o livro na mão de Cristo, seus selos são tirados, desatados, e aí dá-se início então ao juízo de Deus. Então é só entender que essas 3 sequências são sequências relacionadas a juízos. E como eu estou trabalhando aqui, vou fazer o primeiro, porque não tenho tempo de fazer os 2, ou os 3, melhor dizendo. Vamos lá. Então nós temos o primeiro selo, Apocalipse 6, segunda revista, né? E aí, faça um resumo, professor, faça o que eu fiz aqui. Se você for ler tudo e tentar explicar, você não terá tempo hábil de fazê-lo. Então, eu fiz um resumo. Primeiro selo, e aí tem a referência, Apocalipse 6, versos 1 e 2. E aí esse primeiro selo fala de um cavalo branco, um homem num cavalo branco, num cavalo liberado. E há um cavaleiro num cavalo branco, que lá na Bíblia diz, né? Um arco na mão, coroa na cabeça. E entendemos que é o anticristo. Por que é bom resumir? Porque existem linhas e vertentes da área escatológica que defendem que não é o anticristo. Defendem que é Cristo aí, inclusive, pelo fato de estar no cavalo branco, então usam a cor branca do cavalo, pelo fato de sair para vencer, usar o termo vencer, vencedor, para vencer, a Cristo que venceu e vencerá. Usam também o fato de que na cabeça desse cidadão que está com a coroa, no cavalo branco, há uma coroa, e aí... Mas há uma série de coisas que nós não temos tempo de explicar aqui. Então, se você não tiver tempo também, professor, não faça isso, não entre. Deixa eu dar uns exemplos aqui, só com isso aqui, e as demais eu não vou me delongar, prometo. Então tá lá, como eu já disse, o cavalo branco. Então a cor branca sempre representa céu, paz, bênção? Não. Há outros textos na Bíblia que mostram, inclusive profetas da Bíblia, como Zacarias e outros, a gente vê a cor branca citada e não relacionado só à paz, à bênção, tá? Também a guerra e outras coisas mais. Outro exemplo, por isso que eu falei que eu não tenho tempo de explicar, eu tenho que abrir os textos aqui e te mostrar. Mas outro exemplo também, cavaleiro, e esse cavaleiro saiu para vencer. Também já não é justificativo. O fato de vencer nem sempre representa que o vencer ali é uma vitória final, tá? Total, plena, não. O fato desse cavaleiro estar no cavalo branco, já disse, saindo para vencer, e além de ser cavaleiro branco, e cavalo branco, está com a coroa. Há quem diga que a coroa é coisa de vencedor.
Porém, o que eu diria a princípio, e falei isso na aula anterior, um pouco você vê isso lá, é que nós temos diferença entre a palavra coroa na Bíblia. Duas palavras são muito comumente usadas no grego. A palavra coroa mesmo, Stephanos, o que geralmente é dada a alguém como uma espécie de prêmio, tá? É um prêmio dado, mas é um prêmio, eu diria, muito circunstancial. Alguém que lutou uma guerra, ou alguém que praticava naquele tempo, não sei, o greco-romano, um esporte, alguém que fazia, executava uma tarefa e recebia uma espécie de coroa, um prêmio por aquela tarefa executada, muito relacionado àquilo ali, muito individual. Mas também há a palavra diadema, e diadema está ligado a uma coroa na qual alguém herdava, e a diferença prática entre diadema e coroa é o seguinte: diadema, coroa dada a quem vence, prêmio a quem vence, recompensa a quem vence, está atrelado à pessoa, logo à situação. Diadema seria algo relacionado a um líder, alguém que tinha autoridade maior sobre um lugar, um rei. Olha a diferença aí. Então, nem sempre coroa na cabeça de rei não, mas diadema sim. Então, ponto é esse. Então, olha aí. Por isso, esse tempo que eu tomei aqui, que não seja o tempo que você vai gastar na sua aula. Não faça o que eu fiz aqui. Eu fiz aqui para que você não faça aí, professor. Tentar explicar. Olha o tempo que eu gastei em um exemplo só num, são 7 aqui. Então, leia e explique. Cavalo branco e é o anticristo. Pronto. A visão, só diga isso. Na visão pré-tribulacionista é o anticristo. Só isso. Se alguém perguntar por quê, aí você vai dizer, não é o momento, posso ser que eu te explique outra hora, e aí sim, tá? Mas se bem que tem uma lição só sobre o anticristo aí, você vai poder falar disso. Agora eu não vou tomar tempo mais fazendo isso não, peço perdão aí. Essas falhas técnicas que acontece aqui, às vezes são boas, produtivas, porque elas acontecem aqui para evitar que aconteçam lá na sua aula, tá? Vamos lá. Gente, eu estou vendo a minha imagem aqui na câmera, está muito ruim. Não sei como é que vai estar aí, e eu não vou editar esse vídeo, porque eu não sei editar, vai ficar desse jeito. Já peço perdão se ficar ruim a qualidade, me desculpa, mas enquanto eu não conseguir um computador melhor, o meu PC game, tô orando a Deus, ore comigo aí, Deus vai me... Mas não é para jogar não, tá? Porque eu falei game aqui, o homem tá querendo um PC, um computador para jogar, não. É para gravar vídeos, para fazer esse trabalho aqui, ó, para ajudar a obra. E Deus vai prover, eu creio, Jeová Jiré está me ouvindo. Segundo selo aí, é um cavalo vermelho e representa a guerra. É só isso, ó, muito rápido, simples. Faça isso, professor. Terceiro selo, cavalo preto, representa a fome. Quarto selo, cavalo pálido, representa a morte. Quinto selo, e aí já começa o quê? Esse selo é aberto e as almas dos mártires que morreram ali. Alma dos mártires. Sexto selo, traz eventos cósmicos catastróficos, ou seja, terremotos. Entre esse detalhe, não pare para tentar explicar tanta coisa, porque tempo você não vai ter. Sétimo selo, a abertura do sétimo selo traz um breve período de silêncio no céu, seguido pela introdução de 7 trombetas que trazem ainda mais juízo sobre a terra. Então, o sétimo selo é aberto, há uma breve pausa, até então parece que está tudo ok, mas a partir daí é só um prelúdio, só um início para algo que vai vir ainda, que são as trombetas. Pronto, está explicado. Faça isso ali, como eu fiz, rapidamente aí, ó. Não pare para tentar dar detalhes, porque a aula não te dará tempo. Inclusive a aula é só sobre a tribulação e não sobre os pontos, tá? É um resumo que você deve fazer aí, ok? Insista com aquele aluno que geralmente é aquele todo assim, aquele que quer saber tudo nos mínimos detalhes, ok? Porque senão você não vai ter tempo de explicar. Vamos lá, e aí coloquei as 7 trombetas e as 7 taças de juízo. Segue a linha que eu fiz e você vai conseguir. Pegue a trombeta, pegue essa trombeta da primeira, resumo o que vai acontecer. Pegue a segunda trombeta, resumo o que vai acontecer. Pegue a terceira trombeta, resumo o que vai acontecer. Faça um resumo, tem que fazer uma linha só, uma palavra daqui para a trombeta, outra palavra de lá e fecha. E aí você vai chegar longe, meu professor. Amém. Vamos lá. Terceiro e último tópico, questões sobre a grande tribulação. Vamos ver essas questões aí relacionadas a ela, a grande tribulação. Questões sobre a grande tribulação. Quem será o governante mundial na grande tribulação? A grande tribulação começará imediatamente após o arrebatamento da igreja. Já fechamos isso, então não reexplique, já foi dito. Com o aparecimento de um personagem diferenciado, o anticristo. O apóstolo Paulo declara que ele é o homem do pecado, o inimigo declarado de Deus. Então, aqui é aquela parte da lição onde a gente passa a entender alguns pontos que estão ligados a esse período tribulacional. Um deles é que durante todo esse período haverá um líder mundial regendo aí a política no mundo. Então a política mundial será orquestrada por um líder.
na qual nós, lendo a Bíblia, sabemos que esse líder é o anticristo, ok? Onde duas palavras aí compõem esse termo anticristo. Anti, do grego contra, e Christos, ungido, Messias, Cristo, ok? Então é alguém, um homem usado por um espírito, que João fala do espírito do anticristo, que já estava lá desde aquele tempo, né? Olha quanto tempo João falou na sua epístola sobre o espírito do anticristo. Então há quem confunda espírito do anticristo com o anticristo. A pergunta é, o anticristo, ser humano, já nasceu? Na visão de alguns, já nasceu. Só que o problema é que até já morreu e nada aconteceu, né? Disseram que muita gente aí era o anticristo. Na verdade, não foi. Então existem aquelas pessoas que estão buscando, procurando os caçadores de anticristo. Qualquer pessoa que se levanta na mídia, anticristo, 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 anticristo. Cada um tem o seu anticristo de cabeceira. Então a gente vê aí muitos erros crassos ocorrendo na escatologia por causa desses anticristo de cabeceira, que todo mundo tem o seu. Ponto, não perca só. Será que ele já está entre nós? Quem é ele? Tal, ele virá da Europa porque diz lá o norte, Gog e Magog. Fique à vontade para não falar sobre isso nessa aula, professor, porque é uma aula só para o anticristo aí. O ponto aqui é entender, fazer com que os alunos entendam que durante o período tribulacional, 7 anos, ainda aqui na parte, na falsa paz, e por isso que ele é o cavaleiro lá do capítulo 6, porque ele vem de branco representando uma falsa paz, logo esse período inicial de 3 anos e meio, e depois nos 3 anos e meio finais ele se revela quem ele é, aí o mundo passa a saber, logo a conhecer quem é o anticristo. Alguém estará lhe ajudando contra a religião, que é o falso profeta, que não está aqui na lição. Então, líder mundial político num tempo de 7 anos, chamado tribulação, ou grande tribulação, e grande tribulação, como você quiser falar, o anticristo. Então tá, ele vai ser o líder. E o líder espiritual, eu diria, será o falso profeta, que será uma espécie de auxiliar aí do anticristo, ok? Então esse é o ponto, tá aí. A nação de Israel estará envolvida na grande tribulação? Haverá envolvimento de Israel aí? Vamos ver isso. Deus tratará de Israel de maneira profunda e abrangente no período da grande tribulação, enquanto a igreja fiel estará em um lugar especial celebrando as bodas do Cordeiro. Uma vez que a igreja já terá sido arrebatada e com Cristo estará, passará pelo tribunal de Cristo, o Bema, e posteriormente as bodas do Cordeiro, Israel sim estará aqui na terra e Deus sim tratará de maneira profunda, realmente, muito forte. É um tratamento, e aí, professor, caso queira, remeta-se novamente lá a Daniel 9, mostrando que as 70 semanas não se cumpriram cabal e totalmente, que resta ainda a última semana, e que essa última semana restante nada mais é do que esse tempo que Deus estará tratando com a nação de Israel. E Daniel, em seu livro, cita-nos as áreas e as formas como Deus há de tratar com Israel. Divida essas 3 áreas, esses 3 pontos que Daniel cita lá, e aplique aí na sua aula de maneira cabal. O ponto é entender isso aqui. Sim, Deus estará tratando com Israel de maneira muito forte, muito clara. E peço que, caso você queira, sim, leia essa referência aí na sua aula. Não a coloquei aqui, Jeremias 30, né, do 5 ao 9, principalmente o verso 7. O verso 7, Jeremias 37. Peça que algum aluno leia em sala aí. Leia para mim aí, pede algum aluno, por favor, alguém pode estar lendo para nós em voz alta aqui na classe, Jeremias 30, verso 7. E aí sim nós teremos, mais uma vez, a prova clara de que Deus usará esse tempo de aflição terrível, megalinstripsis, a grande tribulação, para tratar com Israel. Então, qual é o envolvimento de Israel na grande tribulação? Será Israel a nação na qual Deus estará tratando, cuidando, trazendo de volta, permitindo passar por tribulações terríveis, momentos complicados, para que ao cabo, para que ao término, para que ao fim desse tempo Israel esteja na posição que Deus originalmente projetou para ela, a saber, a nação de Israel. 3.3. Haverá sobreviventes da grande tribulação? Vamos ler. Estudos mais aprofundados de Apocalipse 7, 9 ao 17 indicam que haverá salvação durante a grande tribulação. Muitos judeus, aliás, serão salvos na grande tribulação. Entre eles haverá os 144 mil selados de Israel. Então o ponto é, gente, eis aqui um assunto que dá o que falar, se haverá ou não salvação na grande tribulação. Então, se nós nos pautarmos em Apocalipse capítulo 6 inteiro, capítulo 7, sim, veremos. E no capítulo 7 é interessante porque o João faz uma pergunta, vê uma multidão muito grande e pergunta, quem são esses? Eu estou parafraseando, tá? Que eu não estou com a Bíblia aberta aqui, estou parafraseando. Quem são esses? Inclusive, outra coisa que eu gostaria muito quando eu tiver melhorar a minha qualidade, porque eu nem para colocar a Bíblia aqui eu estou sem espaço até para fazer. Assim que eu melhorar, vou ter um segundo monitor, computador melhor, vou poder estar colocando a Bíblia ali, boto o grego aqui, o hebraico ali, a princípio, é que eu, assim, eu não posso aqui, de certa forma, mostrar, né? A gente fica até constrangido de mosrar o cenário que eu estou gravando no quarto do meu filho, a particularidade dele, vocês podem perceber no cantinho, tá?
uma pontinha de cama aparecendo na cama do meu filho. Então eu estou aqui no meu quarto, a princípio não posso, é um lugar colado com uma outra parede onde há muito barulho, vizinho. Então é um lugar, eu acho que mais silencioso um pouco da casa é isso aqui. Então estou ainda me adequando aqui, tá? Por isso que eu não estou aqui com a minha biblioteca aqui atrás, meus livros, como a gente faz. Cadê os livros? Esse homem grava vídeos, eu não vou curtir o canal dele, eu não vou me inscrever porque ele não é uma biblioteca aqui atrás. Meus livros estão todos lá no meu quarto, guardadinho, tudo certinho, mas eu não tenho como preparar aí um estúdio ainda aqui em casa, tá? É muito novo, ainda muito recente para poder fazer isso. Então vamos lá. Continuando, nós temos o quê? Salvação. Haverá salvação na grande tribulação? Como eu disse, parafraseando, João, há uma pergunta, né? Ali no cenário de João está, capítulo 7 de Apocalipse. Quem são esses? De onde vêm? Esses são aqueles que vieram da grande tribulação, e aí dá um problema no grego, né? De grande tribulação, da grande tribulação. Então, essa questão da preposição de, da, vieram de onde? Da grande tribulação, de grande tribulação, e que não mancharam suas vestes, né? Lavaram no sangue do Cordeiro. Então, o capítulo 7 ali de Apocalipse é muito claro. Muitos se fazem valer desse texto como referência para dizer e provar que sim, haverão salvos na grande tribulação. A pergunta que nós faríamos é: que tipo de evangelho será pregado nesse tempo? Ok? É claro que a gente nem deve pensar em ficar para esse tempo, que a gente sirva a Deus e que vá na primeira leva, arrebatamento. Mas perguntas surgem quando o assunto é salvação na grande tribulação. Uma dessas perguntas é: que tipo de mensagem evangelho será pregado? É bom lembrar o seguinte, gente. Hoje nós pregamos o evangelho e as evidências que temos são a palavra de Deus, o testemunho de Cristo Jesus, a ação gloriosa do Espírito Santo atuando, porque é Ele quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Mas é bom lembrarmos que naquele momento da tribulação, a igreja já foi inteira levada. Então, se a igreja foi arrebatada e não passará pela tribulação, isso também será um ponto a ser usado na hora desse evangelismo, por assim dizer, na tribulação. Por quê? Porque teremos prova de que milhões de pessoas foram levadas, sumiram. Como explicar o desaparecimento de milhões de pessoas? Então, é uma prova cabal. Então, além das provas que já temos, a Bíblia Sagrada, a unção do Espírito Santo, a presença dele, teremos outros pontos. Serão agregados ainda essa mensagem a outros pontos. Esse é um detalhe. Embora um tempo de sofrimento, um tempo de dor, um tempo de luta, eu não creio que o evangelho será pregado como é pregado hoje, porque é um tempo onde templos serão proibidos, templos onde o evangelho genuíno é pregado serão proibidos. A igreja orquestrada pelo falso profeta, eu não creio que seja uma igreja genuinamente bíblica, nem bíblica eu poderia chamar igreja, mas não sei até que ponto será uma eclésia, uma igreja, isso aí. O ponto é que sim, textos como esse são usados, Apocalipse 6, Apocalipse 7 e outros textos mais são usados para definir a ideia de que haverá salvação durante a grande tribulação. Só não podemos crer que vai ser, com todo respeito, essa mamata que em alguns lugares está tendo hoje, vai ser muito complicado, vai ser muito difícil, vai ser bem pior. Tá? Então o negócio é o seguinte: teve a oportunidade, você que me assiste aí, está parado, está afastado, está pensando se vem, está desigrejando da vida, não fica não, vamos com Cristo, céu, vamos buscar o Senhor. E aí nós temos outro ponto também da lição, que são muitos judeus, tá? Mas é claro, professor, meu querido professor, agora nessa lição aí, cuidado, porque o fato de usarmos aqui na revista muitos judeus, acarretará na famosa pergunta: peraí, o que é um judeu sendo salvo na grande tribulação? Haja vista o fato de que todos que aceitam Jesus são igreja. Se uma pessoa hoje aceita Jesus, ela automaticamente torna-se igreja. E a igreja foi arrebatada, então não está aqui. Então o judeu que aceita Jesus, ele é ou não igreja? Olha aí, perguntas que não vão agregar nada, que a resposta a gente pode falar nos apps sobre isso. Mas olha aí, são pontos a se pensar. Então só para te alertar que esses assuntos poderão surgir na sua aula, professor, atente-se a isso. Mas aí, judeus vão se converter. E aí nós temos o exemplo das 144 mil judeus selados, que não são testemunhas coisa alguma, né? 144 mil testemunhas, e você já sabe de que eu estou falando, né? Não é TJ não. Amém? Então, sim, haverá sobreviventes da grande tribulação, ok? E esses sobreviventes então, o quê? Salvarão? Esse é o ponto claro a entender. E aí nós temos aí textos para isso. 3.4. Qual o papel da igreja na grande tribulação? Vocês perceberam que eu estou correndo um pouquinho, não perceberam? É porque um programa que eu consegui aqui parece estar leve, mas não está legal. Minha imagem está pulando muito ali na tela, está horrível. Não consegui fazer aquele fundinho redondo porque o programa não deixa. O computador está travando e a qualquer momento esse vídeo pode cair. Por isso que eu estou falando correndo aqui, tá? Vamos lá. Qual o papel da igreja na grande tribulação?
A grande tribulação é uma referência à última semana profética da visão das 70 semanas de Daniel. Ok, gente. Amém? Então, qual é o papel da igreja? Praticamente a igreja não estará atuando, a igreja não estará aqui. O papel da igreja na grande tribulação é o seguinte, é entendermos que igreja que vai ter aqui. Essa é a visão clara. Eu não sei se o título está certo, mas vamos lá. Que igreja vai ter? Deixa eu pegar a revista aqui. Qual a igreja? Porque na hora de escrever, na hora de editar e digitar, pode ser que eu tenha errado aqui. Vamos lá, gente. Quem não edita passa por essas coisas. 4. Qual o papel da igreja? Isso, está aqui, papel da igreja. Ok. Então a igreja verdadeira não vai estar aqui. A igreja verdadeira não estará, tá? Peguei a revista para ler aqui, ó, estudo bíblico. A igreja verdadeira não estará aqui. Único e tão somente é Israel que estará sendo tratado, tá? Só isso. 3.5, já orando a Deus para que o vinho não agarre, não trave, não pare e eu não tenha que regravar tudo de novo. Já pensou? 3.5, haverá igreja na grande tribulação? Sim, mas ela não foi arrebatada? Sim, mas ela não foi arrebatada? João teve uma visão que o deixou perplexo. Uma linda mulher no deserto, misteriosa, ricamente adornada, coberta de pedras preciosas, cavalgava sobre um animal com 7 cabeças e 10 chifres. Nessa visão, o deserto é o mundo, a mulher, a igreja da grande tribulação. Haverá uma eclésia, haverá uma igreja e haverá uma kahal, como diz os judeus, né? Kahal, no hebraico, kahal, igreja eclésia, haverá uma igreja. A questão é entender a natureza dessa igreja, gente. Haverá uma Babilônia, uma falsa igreja, um falso sistema religioso aí dominando, porque a igreja estará, a verdadeira e genuína igreja estará com Cristo. Mas esses que estarão pregando, como é que é essa igreja? Então, aí o que nós temos que entender é que a igreja foi levada, trasladada, arrebatada. Haverá pregação, mas também haverá uma falsa igreja dominando aí. A igreja do anticristo, regida pelo falso profeta, que João viu aí com uma mulher toda adornada, inclusive aí, e montada num animal terrível, um monstro, 7 cabeças e 10 chifres. Logo, com isso a gente passa a entender que a verdadeira, genuína igreja não estará mais aqui, mas irá se iniciar aí um falso sistema religioso que estará dominando o mundo. Eu creio que, com base, que por altos, o que eu diria a princípio, que é uma igreja onde tudo será aceito, pode tudo, venha como está, será a igreja do venha como está, até aqui ok, permaneça como está, aí complicou, e piore o que você já era. Eu acho que essa vai ser, e essas 3 frases resumirão a igreja da grande tribulação. Venha como está, lembrando que essa não é uma frase ruim, venha como está, tem que vir mesmo, e aí começa a complicação. Então venha como está é só para o chamariz. A igreja da grande tribulação, venha como está, chamariz, depois venha, permaneça como você está, faça o que você quer e logo por último, piore, seja pior do que quem você era. Aí é o resumo, tá? E aqui, gente, eu já vou finalizando este vídeo, pedindo a vocês perdão por todo esse processo técnico. Eu pensei muito, confesso que eu relutei muito se eu gravava ou não. Às vezes eu senti, confesso, não vou mentir, muito desejo, muita vontade de parar com o canal, fechar, muitos problemas, muito estressante, está me trazendo até um mal. Eu já estava me recuperando de saúde, mas já estou começando a passar mal, lutando horas ou 9 horas com um computador que não funciona direito, a câmera trava, a câmera é muito pesada que eu uso aqui trava, eu ligo a câmera no computador, não faz mais nada, não dá para editar, é uma correria. Só Deus, gente, só Deus, orando a Deus, tá? Orando a Deus para que Deus me dê a direção aí, tá? Quero continuar. Se vocês não se importarem, escreva nos comentários aqui se vocês não se importarem. Ah não, eu quero um negócio de qualidade, um negócio bom. Aí infelizmente, por agora eu não vou poder dar essa qualidade a vocês. Por quê? Porque eu já disse que esse canal aqui não é para, eu não vim aqui para monetizar e ficar rico e ganhar dinheiro com o YouTube. Nunca passou pela minha cabeça e confesso, ainda não chegou esse pensamento na minha mente. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, para ficar rico, para monetizar. Não, gente, é almas, ensinar. Eu me dedico muito, oro muito, leio muito, busco muito para poder ensinar um conteúdo, trazer aí para a igreja. Se você aí, de repente, é um empresário no ramo da informática, computação, queira me ajudar, vai ser um prazer. De repente, uma peça de computador, alguma coisa, não sei, um gabinete, aí eu monto num computador, um pedaço ali, um pedaço aqui. No final, eu tendo um computador, eu chamo de PC Game porque é assim que eles chamam, não sei o nome, mas com um bom processador, uma placa de vídeo eu preciso, não tenho placa de vídeo, essas coisas vão me ajudar muito, e aí eu vou poder trazer um conteúdo melhor, sem travar, sem lag, melhor o microfone, tudo certinho, vou melhorar a qualidade, eu prometo, em nome de Jesus. Mas
por enquanto é o que eu tenho e eu vou usar o que eu tenho. Ser fiel no pouco, a Bíblia diz, né? Então eu estou sendo fiel no pouco aqui. Eu creio que Deus já vai nos ajudar. Que Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus. Até a próxima aula. Querendo o Senhor, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Amém.